Em julho de 1987, Krista Tilton teve 3 horas de sua memória perdida. Passado algum tempo, ela resolveu se submeter a uma hipnose regressiva para se recordar do que havia acontecido naquele tempo perdido em sua memória. Foi então que ela descobriu que naquela oportunidade, em julho de 1987, teve um encontro com uma nave alienígena em que 2 seres pequenos do tipo Grey a arrastaram à força para dentro da nave e em seguida ela perdeu a consciência. Quando acordou, ela estava deitada sobre uma mesa metálica dentro da nave e um homem, provavelmente humano, armado com uma arma longa, lhe cumprimentou, anunciou que seria seu guia e lhe deu um líquido para beber. Krista acredita que este líquido era algum tipo de estimulante, pois ela não teve mais sono depois de beber aquele estranho líquido. Ela então foi conduzida para fora da nave e, apesar da escuridão da noite, ela conseguiu identificar que estava em uma colina e via também uma fraca luz mais à frente. Krista e seu guia foram até esta área e lá haviam 2 militares armados, vestindo macacões vermelhos, fazendo a guarda da entrada de um túnel. Krista e seu guia entraram neste túnel e foi então que ela percebeu que estava sendo levada para a lateral de uma grande montanha. Mais à frente, eles encontraram outro guarda armado, vestindo o mesmo macacão vermelho, e um posto de controle computadorizado com 2 câmeras apontando para a entrada. À esquerda ainda havia um veículo em que o guia e Krista entraram e dirigiram por um longo corredor, onde à direita haviam vários escritórios, um ao lado do outro. Eles então chegaram a mais uma área de controle e desta vez Krista foi orientada a pisar em uma marca que havia em frente à tela de um computador. Em seguida, o equipamento começou a piscar várias luzes e vários números foram aparecendo na tela do computador. Em seguida, da máquina saiu um cartão cheio de furos que foi entregue para ela. Krista perguntou várias vezes a seu guia para onde iriam e por que ela estava lá, mas ele pouco falava e naquele momento apenas deu a informação de que eles estavam no nível 1 da instalação. Eles então se dirigiram mais à frente e entraram em um grande elevador sem porta que desceu um andar. Ao saírem do elevador, haviam mais 2 guardas armados, também vestindo macacões, mas desta vez uma cor diferente. Krista e seu guia então desceram caminhando por uma estrada que dava para um grande corredor. Neste corredor também haviam vários escritórios e também uma fila de computadores alinhados na parede, um ao lado do outro. Krista também notou que neste corredor a iluminação era estranha, pois ela não conseguia identificar a fonte dela. Enquanto caminhavam, outras pessoas passavam por eles e ninguém olhava para ela, simplesmente ignoravam a dupla. Finalmente, eles chegaram até uma área maior, como uma espécie de hangar, que Krista comparou como uma grande fábrica que se estendia para cima e para baixo em relação à posição dela e de seu guia. Abaixo, ela pôde ver 2 naves, provavelmente alienígenas, onde tanto humanos quanto alienígenas do tipo Grey trabalhavam nelas. Krista também notou que havia várias câmeras espalhadas por todo lugar. Eles seguiram por aquela área e chegaram até um outro elevador, onde desceram até o 5º andar do subsolo. Naquele momento, Krista contou que começou a entrar em pânico e seu guia lhe confortou, dizendo que enquanto ela estivesse com ele, nada de ruim lhe aconteceria. Ao chegarem no 5º andar, outros 2 guardas armados com macacões de outras cores estavam no posto de controle. Mas diferente dos anteriores, estes eram mais agressivos e deram várias ordens a ela e a seu guia de onde deviam exatamente se posicionar. Krista então foi orientada a trocar de roupa e colocar uma vestimenta semelhante àquela que é dada para pacientes, mas com a diferença de que a parte de trás era fechada e não aberta como normalmente é nos hospitais. Krista resistiu um pouco quanto às ordens, mas foi orientada a obedecer, caso não quisesse gerar nenhum problema para si.
Após trocar de roupa, ela novamente foi posicionada em frente a um computador, que começou a piscar várias luzes e emitir sons em frequências agudas que incomodavam os ouvidos. Em seguida, Krista e seu guia seguiram por mais um corredor, onde ela pôde notar várias câmeras que se moviam para focar o tempo todo nela. Neste corredor também havia outra característica estranha: o cheiro. No ambiente, Krista conta que havia um forte cheiro de formol. Durante o caminho, eles passaram por uma grande área que possuía vários tanques com cerca de 1,5 metros de altura. Estes tanques estavam ligados a sistemas computadorizados e havia também um tubo que se estendia até dentro deste tanque. Krista também ouviu um zumbido vindo dos tanques, mas não conseguiu ver o que havia dentro, pois quando ela tentou se aproximar, foi puxada com força por seu guia, que lhe advertiu que não era necessário ela ver o conteúdo dos tanques, porque isso poderia complicar as coisas para ela. Seguindo pelo corredor, eles finalmente chegaram até um grande laboratório. Krista, que já havia trabalhado em laboratórios antes e também em hospitais como auxiliar, conta que nunca havia visto nenhum daqueles equipamentos. Eles eram diferentes de qualquer coisa que ela conhecia. No laboratório, ela viu um alienígena do tipo Grey de costas mexendo em algo na mesa. Krista diz que ouviu o som de metal batendo em outros metais, um som característico que ela já havia ouvido antes, um som de ferramentas cirúrgicas. O alienígena simplesmente ignorou a presença dos dois, nem sequer se virou para ver que eles haviam chegado, apenas seguiu com aquilo que estava fazendo. Krista então foi orientada a sentar em uma mesa que ficava bem no centro da sala. Ela resistiu e disse que não queria fazer aquilo, mas novamente foi advertida em tom de ameaça que deveria obedecer para que as coisas fossem mais fáceis. Totalmente indefesa e sem opções, Krista apenas obedeceu. Em seguida, um homem com vestimentas características de um médico entrou, e ele estava portando um cartão cheio de furos, igual ao que ela havia recebido na entrada da instalação, e logo imaginou que se tratava de um cartão de identificação. A sala estava fria, e o seu guia e o médico se cumprimentaram e conversaram um pouco. Depois o guia saiu dizendo que iria esperar do lado de fora e que todo o procedimento só levaria alguns minutos. Krista começou a chorar com medo do que iria lhe acontecer, e foi neste momento que o alienígena finalmente se virou, olhou para ela e em seguida continuou fazendo o que estava fazendo. O médico então pediu mais assistência e em poucos minutos outro alienígena, também do tipo Grey, entrou na sala. Krista sabia que estavam examinando seu corpo, mesmo que ela não conseguisse ver. Ao olhar para cima, inclusive, tomou um susto ao ver um alienígena bem próximo dela, com grandes olhos negros. Neste momento, ela sentiu uma dor extremamente intensa e rapidamente o médico esfregou algum tipo de medicamento em sua barriga e a dor instantaneamente diminuiu. O médico e o alienígena trabalharam com bastante pressa, realizando seja lá qual fosse o procedimento que estivessem fazendo. Depois de alguns minutos, eles terminaram e disseram para ela ir até um pequeno ambiente que havia no laboratório para se trocar. Lá, suas roupas estavam a esperando, e durante a troca de vestimenta, ela percebeu que estava sangrando, como se estivesse menstruada. Ela ignorou aquele fato, porque simplesmente queria ir embora. Ao sair da sala, já com sua roupa, o médico e seu guia estavam em um canto conversando, enquanto ela aguardava. Em seguida, o seu guia a levou de volta para a nave, fazendo todo o caminho que havia feito até o laboratório. Durante esse caminho, ela pediu explicações para o guia sobre o lugar e sobre o que estava acontecendo. E ele disse que aquela era uma instalação sensível e que ela seria levada de volta para aquele mesmo local nos próximos anos. Fora isso, ele não quis dizer nada a Krista, pois segundo ele era melhor que ela não soubesse de nada para a própria segurança. Durante a volta, eles passaram também por um outro corredor, onde Krista pôde ver tanques com pessoas dentro, todas em pé contra a parede. Os tanques não pareciam rígidos, pareciam ser invólucros, e aparentemente não estavam com líquido dentro.
Krista não sabia dizer se aquelas pessoas estavam vivas ou mortas, mas de qualquer forma, eles não se moviam. Neste mesmo corredor também haviam gaiolas com animais vivos. Após sair da instalação, Krista foi colocada de volta na nave e deixada em casa 3 horas depois do início de sua experiência. Krista diz que foi levada provavelmente para a base Dulce e que a partir daquele ano ela começou a ter várias experiências semelhantes em bases subterrâneas aqui na Terra. Neste caso, temos um incidente de abdução bem diferente da maioria dos incidentes ufológicos. A testemunha foi abduzida por alienígenas e levada a alguma base secreta, provavelmente a base Dulce, onde humanos e extraterrestres trabalham em conjunto. Segundo a própria Krista, a experiência que ela passou em 87 e todas as outras posteriores tinham como principal objetivo utilizar ela como meio para a criação de híbridos entre alienígenas e humanos. Aquelas pessoas, nos tanques, provavelmente eram fetos que continuavam seu desenvolvimento fora do útero da mãe. Existem outros casos ufológicos que relatam esse tipo de experiência para fins de reprodução, mas eles são raros se comparados a todos os outros tipos de incidente. E mais raro ainda é a testemunha ser levada para uma base subterrânea no planeta Terra, onde há humanos e alienígenas trabalhando em conjunto e fazendo experiências reprodutivas com humanos. Na casuística ufológica existem diversos relatos sobre a base Dulce, alguns envolvendo até conflitos entre raças diferentes de extraterrestres para assumir o controle da base. Mas todos os relatos normalmente são extremamente fantásticos em seus detalhes e envolvem inúmeras teorias de conspiração. Obviamente não é possível comprovar nada do que Krista diz, mas é um relato cheio de detalhes e combina com outros relatos envolvendo a base Dulce e outras bases de cooperação humana com alienígenas. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.